Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, verso 39. Bom dia, amigo. Que Deus o abençoe no decorrer desse dia. Estamos felizes porque mais uma manhã o Senhor nos despertou para um dia de batalhas, um dia de lutas. E nós precisamos colocar aqui no nosso coração a palavra de Deus. É o que o apóstolo Paulo escreve aqui no livro de Romanos, capítulo 8, verso 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa que exista nessa terra poderá nos separar do amor de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando que a razão de fato da nossa caminhada é a pessoa do nosso Salvador Jesus. Portanto, nada nesse mundo, nem pessoas, nem palavra, nem ações poderão nos separar do amor que está fundamentado, seguro, na pessoa do nosso Salvador Jesus. Portanto, se você hoje tem algum problema para resolver, coloca nas mãos de Deus, tenha certeza que Ele vai estar à frente, vai solucionar os teus problemas. Tem vitórias hoje para aclamar, agradeça a Deus, Ele com certeza esteve à frente e te concedeu a vitória. Se porventura tem alguma outra dificuldade, alguma questão a ser resolvida, tenha certeza que o amor de Deus estará fundamentado na sua pessoa para lhe conceder a vitória. Estamos estudando as epístolas do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios e nessa manhã vou convidar você a abrir na segunda epístola, no capítulo 5, verso 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. No capítulo 5, o apóstolo Paulo ele continua dando aqui uma sequência nas ideias que ele construiu no capítulo 4. E logo aqui no capítulo 5, no verso 1, ele usa a ilustração da casa, ou um tabernáculo. E ele fala que é como um corpo humano. E ele está dizendo aqui que esse corpo ele não será destruído a não ser que Jesus Cristo volte aqui a essa terra. Porque se Jesus Cristo não voltar, todos nós sabemos que todos nós iremos passar pela morte. Mas é evidente na sua epístola, nas suas cartas, nos seus livros, que o apóstolo Paulo sonhava e desejava não passar pela morte. Ele queria se encontrar com Jesus Cristo. Ele queria poder ter a oportunidade de, com vida, encontrar com Jesus Cristo e viver com Ele para todo sempre. A passagem aqui de 2 Coríntios, o capítulo 5, tira completamente a ideia de que uma alma pode viver fora do corpo. O apóstolo Paulo, em momento algum, ele faz esse tipo de afirmação. E nós podemos ver aqui no seu livro, na sua epístola, no capítulo 5, uma vez que para ter vida e habitar com o Senhor, é necessário possuir o corpo imortal. Portanto, nós podemos ver que o apóstolo Paulo não estava falando sobre isso. Portanto, ele era ainda um ser humano, carnal, vivo, respirando e carecendo da graça de Deus. Habitar com o Senhor significa desfrutar de uma plena comunhão com a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos que isso só vai acontecer quando um dia nós ressurgirmos ou se nós com vida nos encontrarmos com o nosso Salvador e formos viver com Ele para todo sempre. É isso que a Bíblia fala no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e o verso 17. O apóstolo Paulo, na sua epístola, em momento algum, ele está dizendo que a lei de Deus perdeu o seu valor. Pelo contrário, ele traz afirmações convincentes, demonstrando que a lei de Deus ainda tem um grande valor para a nossa vida nos dias em que nós estamos vivendo. E, consequentemente, ele também não faz nenhuma afirmação dizendo que a alma poderá viver longe do corpo. Ele não traz nenhuma afirmação da imortalidade da alma. Quero, nesse momento aqui, amigo, destacar para você alguns pontos. O apóstolo Paulo ele deixa muito claro que tudo aqui nessa terra perde o seu brilho com o que está preparado para todos nós um dia quando nós chegarmos na eternidade. Ele nos ensina de que vale a pena nós vivermos uma vida ao lado do nosso Deus, renunciarmos o nosso eu, na expectativa e na esperança das moradas e do que o nosso Deus tem preparado para todos nós. Portanto, ele coloca para nós que, no verso 2, que aqui nós gememos, nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas, mas
vale a pena se manter seguro, porque nada pagará o preço do que Deus tem preparado para os seus filhos. Portanto, nós hoje, por mais lutas e dificuldades que venhamos a passar, vale a pena ainda ficarmos seguros na promessa do nosso Deus. O apóstolo Paulo nos garante que nós seremos um dia vestidos com uma vestimenta do nosso Salvador Jesus Cristo. E é Ele que vai fornecer esse tecido para que nós possamos nos vestir. Mas essa vestimenta é uma vestimenta que deve ser vestida a cada dia. É uma busca diária, é uma renovação. Nós não podemos entender que uma vez vestido e estaremos vestidos para sempre. É por isso que tenho convidado você a cada manhã a se voltar para Deus, a estudarmos um capítulo da Bíblia, a abrirmos o nosso coração, a confessarmos as nossas falhas, a pedirmos perdão, a pedirmos força de Deus para que nós possamos alcançar a vitória pelo poder de Jesus Cristo. Até porque no Evangelho nós aqui encontramos que Jesus Cristo veio aqui a essa terra provar para todo o universo que é possível vencer. E se Ele venceu, Ele quer atribuir a cada filho que crer nele, que o aceita, para que possa viver uma vida vitoriosa. Todos nós um dia estaremos diante do nosso juiz. O juiz que irá abrir os livros, irá trazer juízo todas as coisas. É o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 5, no verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O apóstolo Paulo deixa bem claro para nós aqui que todos nós um dia teremos que comparecer diante o tribunal do nosso Deus. Por isso que hoje, a maneira como nós vivemos aqui nessa terra determina como nós iremos passar a nossa eternidade. Ou se nós estaremos aqui nessa terra sem vida, ou estaremos ao lado do nosso Salvador. Por isso, nessa manhã, ao sairmos para as nossas atividades, é necessário ter bem claro na nossa mente esse compromisso que temos com Deus de viver as verdades, de amarmos ao Senhor e renovarmos o nosso compromisso de sermos guiados pela palavra do Senhor. A Bíblia mesmo fala no livro do Apocalipse, capítulo 22, o verso 12, Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Mas a salvação não é de graça? É claro que a salvação é de graça. Não somos justificados pela fé, somos justificados pela fé, mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, é necessário produzirmos os frutos do Espírito Santo. Nenhum filho de Deus um dia herdará a vida eterna sem que nessa terra ele tenha produzido os frutos como resultado de uma conexão diária, pessoal, amiga, de amor com a pessoa do Espírito Santo. Por saber e ter convicções claras de que um dia Jesus Cristo irá trazer à tona as coisas boas e as coisas ruins. Ele então responsabiliza essa igreja, aos ministros, aos líderes, a cada membro, a ter uma responsabilidade de ser uma testemunha viva enquanto nós nos encontramos aqui nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós somos testemunhas do ministério da pessoa de Jesus Cristo, do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Portanto, nós somos chamados a falar de Cristo para os nossos colegas da universidade, nós somos chamados para falar de Cristo para os nossos vizinhos, somos chamados para falar para pessoas que negam a existência de Deus, para os ateus, nós somos chamados para testemunhar para todas as pessoas, porque todos que se encontram aqui nessa terra são pessoas que são o alvo do amor do nosso Deus. A Bíblia nos fala no capítulo 5, o verso 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos leva, já que fomos salvos, reconhecemos que o amor de Cristo é soberano, há um valor ilimitado, imensurável, portanto nós somos responsáveis agora para falar de Jesus Cristo àqueles que ainda não conhecem a Jesus. As palavras do apóstolo Paulo são muito claras. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram nova, como está lá no verso 17. Portanto, se aceitamos a Jesus, se o recebemos em nossa vida, nós somos constrangidos a viver uma vida de testemunho, a ser a luz do mundo, o sal da terra nesse mundo, mas nós somos também chamados a viver uma vida de fidelidade e de amor para com o nosso Deus. Não importa o passado que tenhamos tido,
Não importa os erros que nós possamos ter cometido na vida, não importa quão longe um ser humano possa ter ido, o que importa de fato é a partir do momento que ele se entregou a Jesus, aceitou a Jesus, reconheceu que morreu para a sua velha vida, recebeu o perdão de Jesus Cristo, foi aceito, foi justificado. A partir de agora, então, ele precisa viver essa nova vida em Jesus Cristo. Nós precisamos entender uma coisa: Jesus Cristo veio aqui a essa terra dar prova clara de que todos nós podemos viver e vencer como ele venceu. Se nós podemos vencer como Cristo venceu, o que nós precisamos fazer hoje é viver uma vida de conexão, uma vida de amor, uma vida de renúncia para o eu, para que a cada dia nós possamos viver essa vida vitoriosa. Nós somos chamados para sermos reconciliadores em Cristo. Aqueles que não se reconciliarem com o Senhor estarão perdendo a vida eterna. Por isso que aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo deixa bem claro que a igreja de Coríntios tinha uma responsabilidade diante de Deus de fazer esse papel, de ser testemunha, de reconciliar um mundo que estava avesso e contrário às verdades da Bíblia, para que esse mundo pudesse entender quem é Jesus Cristo e pudesse receber a salvação. Tenho certeza que cada um de nós temos um coração agradecido porque, através do Espírito Santo, Jesus Cristo nos alcançou. Mas nós não podemos nos limitar a viver apenas entendendo que é o suficiente ao sermos alcançados, mas temos que olhar a um mundo que perece ao nosso redor e precisamos falar para esse mundo que Jesus Cristo é Deus, que Ele é nosso Salvador e que um dia Ele vai voltar aqui a essa terra. Oremos então, amigo, nessa manhã, pedindo a Deus que Ele nos tome nas suas mãos, nos abençoe e nos guarde, nos faça a sua testemunha em todo momento. Oremos então, bondoso Deus e Pai, nos toma nas tuas mãos, guia a nossa vida, perdoa os nossos pecados, fica conosco, é o nosso pedido e a nossa oração, nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.